Graça e paz, irmãos. Amém. Quando Jesus estava voltando para a Galiléia, ele passou pela Samaria. Aí chegou num poço, conhecido como Poço de Jacó. E ali ele encontrou uma mulher e disse para aquela mulher que Deus está procurando adoradores, não adoração. Então, se você é um adorador, este é o lugar para você estar na presença do Senhor. Amém. Ele tem anjos muito melhores que nós, com eterna sabedoria para louvar. Mas Ele está procurando adoradores. Ainda que a gente cante sem muita afinação, pode cantar no banheiro, não só no banheiro, cante também no carro, cante na rua, louve. Exalte esse Deus maravilhoso. Ele é digno de toda a glória, toda a honra e todo o louvor. E essa casa é uma casa construída para adorar Ele, que Ele receba então toda a glória, toda a honra e todo o louvor. Amém? A Rosane estarão unindo dia 17, quarta-feira, suas vidas no civil e dia 20 aqui, então, na igreja. Estejam orando por esse casal, que Deus guarde, os abençoe e que eles sejam um para o outro, de fato, como as promessas que nós fazemos. E você que é casado, que está aqui, lembre das promessas que você fez. Renove seus votos também todos os dias diante de Deus. Deus não se agrada de tolos. Deus se agrada daquele que faz um voto e cumpre esse voto. Amém? Então vamos ser fiéis, vamos buscar andar com fidelidade na presença de Deus. Fidelidade conjugal, fidelidade a Deus, fidelidade aos amigos, aos irmãos, que possamos cumprir com isto. Abra sua Bíblia em Lucas capítulo 8. Se não me engano, 2 domingos atrás, nós trabalhamos aqui Lucas 8, verso 1 a 15. Hoje nós queremos versos 16 a 18. Lucas, quem não tem sua Bíblia, pode acompanhar a projeção aqui na tela. Ninguém acendendo uma candeia é uma lâmpada, a cobre com algum vaso ou a põe debaixo da cama, mas põe-na no velador, para que os que entram vejam a luz. Porque não há coisa oculta que não haja de se manifestar ou manifestar-se, nem escondida que não haja de saber-se e vir à luz. Vede, pois, como ouvis, porque a qualquer que tiver lhe será dado, e a qualquer que não tiver, até o que parece ter lhe será tirado. Vamos orar pedindo a bênção do Senhor sobre a reflexão nesse texto. Pai, nós estamos diante da palavra maravilhosa dada a nós por Jesus Cristo, teu Filho, e diante dela, Senhor, nos colocamos como ela é, viva e eficaz, que ela venha, Senhor, a mover nosso coração. E assim como Paulo disse que o amor do Senhor é que nos constrange. E este amor foi demonstrado por Jesus a nós. E em nome dele pedimos que toda treva seja dissipada, toda ignorância, falta de conhecimento seja dirimida, seja tirada, e sabedores da tua palavra, e amparados e ancorados nela, nós possamos seguir vagando e navegando no mar da vida, sabendo que temos um porto seguro onde vamos chegar. Te louvamos, Senhor, por esta palavra. Fala no nosso coração nesta hora, em nome de Jesus.
Amém. Nós trabalhamos já os versos 4 a 15 e falamos sobre a dinâmica do reino. A dinâmica é o funcionamento, como o reino funciona, como o reino se revela. E se você tiver sua Bíblia aberta aí, você pode olhar no verso 9, quando os discípulos perguntam para Jesus o significado daquela parábola e Jesus explica para eles. E ele diz no verso 10, a vós é dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas aos outros se fala por meio de parábolas, para que vendo não vejam, ouvindo não entendam. Por que Jesus faz isso? Qual é o propósito dele? Essa parábola do semeador, explicada por Jesus na sequência, ela não termina aqui. Lucas coloca a parábola da candeia exatamente nesse contexto, porque muitas vezes nós imaginamos que Jesus falou só o que está escrito na Bíblia. Em 3 anos e meio de ministério, Jesus pregou e pregou e pregou em diferentes lugares, em diferentes cidades. João chega a dizer que se tudo aquilo que Jesus falou, pregou, ensinou e fez fosse escrito, ele acredita que no mundo inteiro não caberiam os livros que fossem escritos. E de fato, tudo o que Jesus fez é muito mais do que nós temos registrado nas Escrituras. Mas o que foi registrado, João diz, é necessário e é suficiente para que nós creamos que ele é o Filho de Deus. E crendo em seu nome, tenhamos vida eterna. Amém? Então nós queremos continuar falando sobre esse tema, a dinâmica do reino. Esta é uma lâmpada encontrada na Palestina. Aqui tem uma menorá, que é um candelabro com 7 luzes, uma central, 3 de cada lado. Essa menorá estava dentro do templo de Israel. E esse objeto aqui, usado, foi encontrado em escavações. Só para vocês terem uma pequena ideia do que é uma lâmpada, uma lamparina. É interessante que Jesus fala no Evangelho de Mateus, no capítulo 25, ele fala do convite de 10 damas de honra. 5 daquelas damas de honra, elas levaram azeite mais a lamparina. E 5 levaram só as lamparinas. O azeite, ele é o símbolo do Espírito Santo. Quando Arão foi ungido, por exemplo, no Salmo 133, que é um dos menores salmos que tem na Bíblia, fala, ó quão bom e agradável viverem unidos os irmãos, é como óleo derramado na cabeça de Arão que desce para a sua barba, vai molhando as suas vestes e chega até a orla, ou seja, envolve todo a pessoa. Quando Zacarias tem uma visão a respeito desse mesmo símbolo que está aqui, essa menorá, ele diz que havia de cada lado uma oliveira. Haviam canos que alimentavam essa lâmpada. A palavra de Deus, ela é viva. A palavra de Deus é, aqui para nós, o exemplo de vida. E essa lâmpada, Jesus, apresentado por João, ele já começa lá no capítulo 1, dizendo sobre essa lâmpada, essa luz. Houve um homem enviado por Deus, seu nome era João. Ele veio como testemunha, a fim de dar testemunho da luz, para que todos crescem por meio dele. Ele não era a luz, João não era a luz, mas veio para dar testemunho da luz, pois a verdadeira luz que ilumina todo homem estava chegando ao mundo. Esta verdadeira luz que estava chegando ao mundo é Jesus. No capítulo 8, verso 12, então Jesus diz, eu sou a luz do mundo.
quem me seguir jamais andará em trevas, mas terá a luz da vida. É interessante que a luz, onde tem luz, você tem vida. Plantas nascem, crescem. E se você isola da luz uma planta, ela morre, ela definha, ela amarela e depois ela murcha, seca e morre. Mas o ministério de Jesus foi caminhando e ele chega no capítulo 9, ele cura um homem que estava cego, era cego de nascença, e ele diz que é necessário fazer a obra dele durante o dia, no verso 4, e no verso 5 ele disse: enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Seguindo o mesmo evangelista, ele diz no capítulo 14, naquela última noite, quando Jesus está com os seus discípulos, ele está reunido para celebrar a ceia, antes de ser traído, ou estava sendo traído naquele momento, talvez. Ele diz: se me amardes, obedecereis aos meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro consolador. A palavra outro aqui é a palavra grega allos. Tem duas palavras gregas para outro: héteros e allos. Hétero é outro de outra espécie. Seria como se você estivesse comendo uma fruta, por exemplo, e eu lhe oferecesse uma maçã enquanto você tinha acabado de comer um cacho de uva. É outra fruta, mas de outra espécie. Mas se você estivesse comendo uma maçã e eu te oferecesse outra, eu teria que usar a palavra allos, outro da mesma espécie. Ou seja, Jesus é Deus, o Pai é Deus, e esse outro que ele chama aqui de Consolador, que é a mesma palavra usada para advogado, aquele que está ao teu lado, te defende, também é seu conselheiro. A palavra usada aqui é Consolador, porque ele vem e nos traz consolo. No seu carro você tem o console, onde você coloca seu braço. Você tem um lugar de apoio. Em algumas casas você entra e você tem o console, o aparador, para colocar talvez uma bolsa enquanto você se volta para trancar a casa. Não é isso? E ele diz que ele iria enviar outro consolador para que ficasse então para sempre com eles. Ele disse: ele ficará para sempre com vocês. Por quê? Porque no capítulo 9 ele diz: eu vou para o Pai. Enquanto eu estou no mundo, eu sou a luz do mundo. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. A impressão que dá é como Jesus está falando aqui a respeito dessas parábolas que ele está anunciando. Ele diz: para que vendo não vejam, ouvindo não ouçam, não entendam. E ele segue dizendo: mas vós o conheceis, pois ele habita convosco e estará em vós. Ele habita convosco, não estava dentro deles ainda, porque o Espírito Santo veio para habitar dentro deles após a ressurreição de Jesus, mas ele estava com eles. Esse é o motivo pelo qual Jesus pega e dá ordem para eles: agora vão pelas vilas, expulsem demônios, ressuscitem mortos, curem os enfermos, anunciem o Evangelho. Essa é a ação do Espírito Santo sobre nós. A ação do Espírito Santo por nós é quando ele ora, ele intercede por nós. Paulo fala em Romanos capítulo 8, por exemplo, no verso 26, ele diz: nós não sabemos nem orar como convém, mas o Espírito Santo intercede por nós. Agora o Espírito Santo em nós. É isso que Jesus está dizendo para eles, que o Espírito Santo estaria neles, em vós. O Espírito Santo em nós é essa luz que ilumina,
É como a parábola de Lucas capítulo 15. Jesus está no verso 1 e 2, comendo com publicanos e pecadores, considerados então pelos judeus e pelos escribas como pessoas não dignas da presença de uma pessoa temente a Deus. Eram considerados por eles como ralé. Eles não têm como ter comunhão com Deus. Então por que você, que é um pregador, está comendo com eles, andando com eles, entrando na casa deles? E então Jesus conta uma parábola, da qual nós ouvimos hoje na abertura deste culto, uma das facetas. Ele conta esta parábola. O pastor tinha 100 ovelhas, uma delas se perdeu, ele deixou 99 e foi atrás da que se perdeu. Essa ação é a ação do pastor. Jesus disse, eu sou o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Tem outras ovelhas não de Israel, mas de outras nações, a mim me convém juntá-las, então teremos um só rebanho e um só pastor. Aí ele fala da mulher dentro de casa que perde uma das dracmas. Essa ação desta mulher é a ação do Espírito Santo dentro de nós. Ele vai trazendo à luz os valores e os princípios que foram perdidos ao longo do tempo. E então Jesus arremata a parábola falando do Pai. É interessante que o pastor vai atrás da ovelha, a mulher acende a lâmpada, a candeia, varre a casa, procura a moeda perdida, mas o pai não vai atrás do filho. O pai permanece no seu trono. Jesus, o bom pastor, ele veio para nos encontrar e nos resgatar. E agora ele nos leva para dentro da casa. E ali o Espírito Santo dentro de nós começa a transformar o nosso viver. E depois ele nos leva para a casa do Pai. E então tem uma grande festa. A casa do Pai é o lugar para onde Jesus e o Espírito Santo estão nos levando. Para a casa do Pai. E estaremos com Ele para sempre. Alguns de nós talvez se aproximem da casa do Pai dizendo assim, deixa eu só trabalhar para ti e já está bom. O Pai nem deixa ele completar e argumentar. Ele manda matar o novilho cevado, dar um banho nele, passar perfume, trocar de roupa, coloca um anel no dedo, sandália nos pés. A roupa festiva era o pai que devia vestir, mas ele dá para o filho. É o ato de justiça de Jesus que é imputado a nós. Amém? Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. E como é que Jesus voltou para nós? Na pessoa do Espírito Santo de Deus. Como é que o Pai está aqui reconciliando o mundo com Ele? Por meio do Filho. O Pai, o Filho e o Espírito Santo sempre trabalharam unidos. Eles são unânimes e unidos num só propósito. Primeiro criar, depois resgatar, depois santificar e por último glorificar aqueles que são resgatados. João 16, 28 diz, vim do Pai para o mundo, outra vez deixo o mundo e vou para o Pai. Atos 3, 21 fala que é necessário que Jesus fique lá sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, até que haja havido a restauração de tudo. E quem é que está aqui fazendo essa obra de restauração? É o Santo Espírito de Deus que habita naquele que crê no Senhor Jesus. Agora, qual a importância de tudo isso? Nós precisamos aprender a tipologia bíblica. A cruz, o túmulo, a Páscoa, o nascimento de Jesus,
a ressurreição de Jesus, tudo é tipológico. A tipologia bíblica, ela nos ajuda a compreender. Eu falei outro dia como eu aprendi matemática com meu irmão. Meu irmão tinha 6 anos mais velho que eu. Eu não entendia matemática de divisão, por exemplo, de soma, de multiplicação. E de repente a gente estava na lavoura, trabalhando, e tínhamos o almoço e sentamos debaixo de uma laranjeira. Ele apanhou algumas laranjas e começou a colocar. Ele disse, 3 vezes 3 dá quanto? Então vamos colocar 3 fileiras de 3 laranjas. Agora, 9 dividido por 3 dá quanto? E assim ele foi usando as laranjas para eu entender a matemática. E depois disso, eu entendo. Não tudo. Mas uma boa parte. Uma boa parte. Claro que a matemática é muito mais profunda e muitas teorias, por exemplo. Mas o básico a gente sabe. O básico, a gente não precisa pegar a calculadora para somar ou para dividir. Certo? Se em Lucas, capítulo 8, verso 1 a 15, a palavra de Deus é a semente, de acordo com o verso 11, fala assim, a semente é a palavra de Deus. Nos versos 16 a 18, a palavra de Deus é a luz. Nós precisamos acompanhar a linha de raciocínio de Jesus, do que ele está falando. Por que ele está usando essas analogias ou parábolas? Parábola é algo que você coloca do lado para explicar o que você não está vendo. Na matemática você precisa de algumas coisas concretas para aprender as abstratas. Certo? Então Jesus faz a mesma coisa. Como rabi, como mestre, ele coloca ao lado das pessoas algo que elas conheciam. Primeiro, os 4 tipos de terreno. E depois, a lâmpada, para que eles entendessem o que ele estava falando. A semente, sem a luz, não germina. Os tradutores da Bíblia, os editores da Bíblia, eles separaram em capítulos, em versículos e até em porções diferentes, como se tivesse terminado o assunto e começasse outro. Mas se a gente olhar a sequência da visão de Lucas, a parábola começa aqui com a do semeador e termina com a da candeia. É a mesma sequência de pensamento. Uma e outra precisam estar no lugar adequado. Tanto a semente precisa estar no terreno adequado para que possa germinar, além de germinar, produzir. A lâmpada precisa estar no lugar adequado para que ela possa iluminar. Além da tipologia, nós aprendemos com Jesus aqui que é necessário ter bom senso. Se na parábola da semente, nós vemos que parece, à minha vista, quando eu estudei, explorei, explanei esse texto para a igreja, eu falei que na minha infância eu olhava para esse semeador como alguém displicente, porque ele joga a semente no meio das pedras, joga na beira do caminho, joga entre espinhos e na terra boa. Na verdade, o que Jesus está dizendo, que a palavra de Deus é essa semente, ela está sendo semeada a todos os corações, no mundo inteiro, e de diversas maneiras, por jornais, por televisão, por rádio, na igreja, por um folheto que você entrega, por um devocional que você dá a um amigo, por uma mensagem que você envia, encaminha, talvez. Essa palavra de Deus está sendo semeada bondosamente. E nós aprendemos aqui que Deus faz isso para que Ele seja justo no julgar. Porque muita gente pode pensar que chegará diante de Deus e dizer para Ele assim, eu nunca ouvi a tua palavra.
Agora, por que os mistérios, Jesus disse, são revelados somente a uns e não a outros? Em primeiro lugar, o primeiro terreno, nós temos um inimigo espiritual chamado diabo, Satanás. Ele tira a semente. Em segundo lugar, a pessoa não se prepara e ela não crê o suficiente para passar pelas provações. Ela se escandaliza muito fácil. Qualquer coisa já escandaliza ela, ela abandona Deus, abandona a Bíblia, abandona o reino de Deus. E ela chega à conclusão e diz assim, mas e quem sabe se vai ser desse jeito mesmo? Então por que eu vou perder meu tempo estudando a Bíblia, indo às celebrações de culto a Deus? Por que eu vou lá, se depois, no final, não for nada verdadeiro? É igual aquela pessoa que fica olhando o vento, o tempo, ele não semeia nunca. Mas se eu semear, e será que vai dar? Será que não vai dar? Será que produz? Será que não produz? Essas pessoas nunca chegam a conhecer os mistérios do reino. Os mistérios do reino são revelados somente aquele quarto terreno, aquele que absorve a palavra de Deus, ama a palavra de Deus e paga o preço. E paga o preço. A esses é revelado ainda mais a palavra de Deus, o amor de Deus. O que o bom senso nos ensina nessa parábola? O que Jesus nos ensina? Que ninguém acende uma lâmpada sem necessidade. A lâmpada que aquela mulher acendeu dentro de casa foi para procurar uma dracma que havia se perdido. Algo de valor que havia se perdido. Quando nós abrimos a palavra de Deus, e aqui a palavra de Deus é a chave, nós precisamos abrir a palavra de Deus com o coração preparado para receber a palavra de Deus, e não somente receber a palavra de Deus, mas também a orientação de Deus para a nossa vida. A gente costuma dizer que filho não vem com manual, né? Não é que nem um objeto que você compra, um rádio, televisor, que vem um manualzinho junto. Mas vem com o manual, sim, está aqui. O manual da vida está aqui. O problema é que a gente não lê o manual. Quantos de vocês aqui leem o manual quando compram um produto novo? No máximo a gente dá uma olhada se é 110 ou 220, para não queimar, porque a gente já tem a experiência de outros produtos que a gente colocou na tomada, ou alguém que tomou um prejuízo de colocar um produto 110 na tomada em 220 e fritou. Quem já perdeu? Vejo algumas mãos levantadas, são sinceros. Vede como ouvis. Romanos capítulo 10, verso 17 nos fala que a fé vem por ouvir a palavra de Deus. Nós precisamos nos empenhar, então, não somente em ler a palavra de Deus, mas estar com o nosso coração disposto a receber a palavra de Deus como terreno e também de averiguar, investigar, olhar atentamente, procurar para corrigir algo que nas nossas vidas esteja errado. Certo? Ninguém vai acender uma lâmpada sem necessidade, impedindo o seu brilho, colocando debaixo de um cesto. Qual é o benefício de você acender uma lâmpada e colocar um cesto por cima? Vai ficar na penumbra. Qual é o significado de colocar ele debaixo da cama? Aqui a palavra cama não é a mesma palavra cama onde as pessoas se deitam. Esta palavra cama aqui no original é kline. É como se fosse um pequeno assento colocado ao lado da mesa onde as pessoas se reclinavam para se alimentar. Imagina que você agora acende a lâmpada, coloca debaixo ali e você vai se alimentar. Você nem está vendo o que está comendo. Mas você tem que colocar no lugar elevado para que o benefício da luz se torne para todo o ambiente. Por quê? Luz tem seu lugar adequado.
É a questão de bom senso. Jesus está apelando para o bom senso aqui. É necessário que a palavra esteja em seu lugar adequado para trazer revelação. Não pode ser que nem aquela história que a gente, de vez em quando, ouve, que a esposa perdeu o óculos. Um mês depois, ela vai pegar a Bíblia e acha o óculos lá, dentro da Bíblia. Ou como aquela história do menino que morava no interior, de repente, ele entra dentro de casa, assim, ele se depara com aquele livro preto em cima da mesa. Mãe, que livro é esse? Não, pastor, vem aqui visitar a gente. Quem entra no ambiente vê não a lâmpada, vê a luz. Ninguém entra dentro de casa e fica olhando para a lâmpada. Não, olha os objetos, que está iluminado. O ambiente está iluminado, por isso ele vê a luz, não a lâmpada. Certo? Então, quando a lâmpada está no lugar certo, ela traz benefício que ajuda a todos os que estão naquele lugar. Quando a luz está no lugar certo, o verso 17 então nos traz algumas lições. Não há nada encoberto que não seja revelado. Paulo fala para Timóteo que alguns pecados, eles logo se evidenciam. Mas alguns pecados, eles levam tempo para se evidenciar. Não há nada encoberto que não venha a ser revelado. Quando a palavra de Deus está no lugar certo, nós aprendemos no nosso coração, aprendemos a olhar para dentro de nós mesmos. Nós vemos que lá no nosso coração, muitas vezes, tem muita maldade. Às vezes a gente quer vender uma imagem de uma pessoa boa. Mas lá no fundo, quando pisam no nosso calo, a gente reage. Aí se revela o que estava lá no coração. De repente o marido ou a esposa são fiéis. Mas quando aparece uma oportunidade, ninguém está vendo. O mal está feito. Talvez a pessoa viva honestamente por muitos anos. Mas de repente tem uma oportunidade, um dinheiro que ninguém está vendo. E que ninguém vai perceber a falta dele. E a pessoa se apropria inadequadamente de algo que não lhe pertencia. Nada a ver com o povo brasileiro, que é um povo muito honesto, muito sincero. Guarda o que não é seu e devolve o que pediu emprestado. Desculpe a ironia. Não há nada secreto que não venha a ser conhecido. Às vezes tem coisas secretas lá, escondidinhas, lá na gaveta. Mas quando tem a luz que brilha no lugar adequado, a gente encontra. A gente acha. E o maior beneficiado com isso é quem? Nós mesmos. Se você acende a sua lâmpada dentro de você, Jesus disse, são os olhos as lâmpadas da alma. Se os nossos olhos forem bons, o nosso corpo todo será luminoso, mas se forem maus, se forem trevas, que profundas trevas serão? Quando Jesus está revelando que a palavra de Deus é a luz, há uma referência clara àquilo que a Bíblia nos fala em Lucas, o mesmo evangelista Lucas, no capítulo 2, no verso 32. Ele diz assim, luz para a revelação aos gentios e para a glória de teu povo Israel. Quem é que está falando isso? Um homem, um profeta, que morava em Jerusalém e que o Espírito Santo havia dito para ele, verso 27,
26. E o Espírito Santo lhe havia revelado que ele não morreria antes de ver o Cristo da parte do Senhor. Assim, movido pelo Espírito, foi ao templo, e quando os pais levaram o menino para o apresentar, conforme a ordem da lei, então Simeão, verso 28, tomou ele nos braços, louvou a Deus, dizendo: Senhor, agora podes despedir ou deixar ir em paz o teu servo segundo a tua palavra, pois os meus olhos viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação aos gentios. Quando a gente volta para o capítulo 8, o verso 18, nós aprendemos algumas lições preciosas. A luz produz revelação. Revelação é revelar algo que já existe. A revelação não é algo que não existe. Não é criação. Revelação é algo que já existe, mas não é conhecido. Quando uma mulher está grávida, hoje já não existe mais segredo, mas até poucos dias atrás, aí a gente pode dizer assim, a mulher não sabia. As nossas primeiras 2 gravidez, nós não sabíamos se era menino ou era menina. Aliás, quando o segundo filho nosso nasceu, o médico dizia que era gêmeos, por causa do tamanho da criança. 4,3 kg, 54 quilos, 54 centímetros. 54 quilos era o peso da esposa. Estou sendo generoso. Era. Hoje não. Mas quando a mulher tinha o seu filho, a gente dizia o quê? Deu à luz. Deu à luz. Deu daquilo que estava oculto, veio à luz. Agora está lúcido, está visível. A palavra de Deus, quando está no lugar certo, ela traz revelação. Ao que tem mais é acrescentado. Interessante. Vamos ficar com Lucas ainda, capítulo 19. Quando Jesus fala da parábola dos talentos, ele fala da prestação de contas. Capítulo 19, versos 24 a 26. E ele, quando faz a prestação de contas, em lugar de multiplicar, ele escondeu. A parábola da luz é para trazer a luz e não é para esconder. Este homem fez exatamente o contrário. Nós não podemos ser cristãos 007, que ninguém sabe que a gente é cristão. Não tem como você esconder uma cidade edificada sobre a montanha. Quando eu me converti, tomei minha decisão por Cristo, eu não sei como é que meu pai, no Paraná, mais ou menos 700 quilômetros, ficou sabendo. Não faço a mínima ideia como é que foi que aconteceu. Isso foi em 99, quando eu tomei minha decisão por Cristo. De repente, dia 14 de agosto de 99, eu fui para lá, isso aconteceu no dia 14 de maio. E ele falou: filho, você está negando a fé que seu pai te deu? Eu falei: não, pai. Estou seguindo aquilo que o Senhor me ensinou. A palavra de Deus é a única verdade. Agora pega a sua Bíblia, vou pegar a minha, nós vamos estudar juntos. Dia 2 de setembro de 2000, ele desceu as águas do batismo. Um ano depois, foi batizado nas águas. Quando a palavra de Deus é colocada no lugar certo, a luz resplandece. As trevas não podem resistir à luz. Elas se dissipam. A revelação acontece. E Jesus diz àquele homem: tira a mina dele, dai àquele que tem 10. E lhe responderam: Senhor, ele já tem 10 minas. Pois eu vos digo que a todo que tem, mais lhe será dado, mas ao que não tem,
até o que tem será tirado. Romanos capítulo 12 nos fala que Deus deu a cada um de nós uma medida de fé. Romanos capítulo 12, verso 3, a palavra de Deus nos diz que deu a mim e deu a você uma medida de fé. Agora, o que nós estamos fazendo com essa medida de fé? Estamos enterrando? Ou estamos desenvolvendo os dons recebidos da parte de Deus para o crescimento, para a multiplicação do reino do nosso Deus? Ao que tem, mais será acrescentado. Ao que não tem, até o que pensa ter, irá perder. E é isso que Jesus diz. Vede como ouvis, porque a quem tiver, lhe será dado, e a quem não tiver, lhe será tirado até o que parece ter. Aquilo que ele supunha, aquilo que ele achava que tinha, foi tirado dele. Lucas 20, verso 9 a 19, nos fala sobre aquilo que foi tirado do povo de Israel. Isaías fala sobre a vinha que havia sido colocada sob a administração do povo de Israel. Eles deviam ser a luz que apontava para Deus. De todos os povos, quando aquele templo foi erigido, a consagração daquele lugar é para que todos, de todos os lugares, se aproximassem de Deus. Mas eles acreditaram que só eles eram povo de Deus. O reino de Deus é muito maior do que o povo de Israel. O povo de Israel foi escolhido com um propósito. O propósito de Deus é maior do que o povo de Israel. Israel foi escolhido para o propósito de Deus. Deus não tem um propósito para a igreja. Deus tem um propósito e para isso ele escolheu a igreja. Ele elegeu a igreja para cumprir o propósito dele. Israel não cumpriu o seu propósito. Por isso Deus tirou a vinha das mãos de Israel e colocou nas mãos de quem iria produzir os devidos frutos. Aliás, a carta de Jesus à igreja em Éfeso, Apocalipse capítulo 2, nos fala que se eles não se arrependessem e voltassem para o primeiro amor, ele iria tirar o candelabro deles. Ia tirar a luz deles. Era necessário arrepender e retornar. E então, eles ouviram e entenderam. Na mesma hora, os escribas e os principais sacerdotes, percebendo que ele havia proferido essa parábola contra eles, tentaram prendê-lo, mas ficaram com medo. Depois de se ler em casa essa parábola. Eu não sei onde no seu coração Deus vai trazer revelação. Onde no seu coração existem coisas, gavetas escondidas, que você não está trazendo à luz. Mas eu gostaria de incentivar você. Não tenta impressionar Deus com a sua santidade. Deus não está impressionado com a nossa performance. Ele sabe que nós somos pecadores. É consciente disso que Jesus veio a este mundo. Lucas capítulo 19, versículo 10. Porque o Filho do Homem veio para buscar o que se havia perdido. Tanto a ovelha perdida quanto a dracma perdida, assim como os dois filhos, estavam dentro de casa, estavam perdidos. O filho mais novo tinha síndrome de não ser amado. E o filho mais velho tinha síndrome de escravo. Tudo que ele fazia era um peso. O filho mais novo foi buscar amor em amigos, em prazeres que esta vida pode oferecer, mas que não preenche.
Então ele percebeu que só o amor do pai podia preencher ele. Ele volta para a casa do pai. Mas o filho mais velho, simbolizando também o povo de Israel, eles tinham a síndrome de escravo. E nunca se alegraram com Deus. Que nosso coração não seja assim. Não tenta impressionar Deus com a sua performance. Não tenta convencer Deus, Senhor, eu sou uma pessoa tão boa, uma pessoa tão maravilhosa, eu queria ser meu pai para ter um filho como eu. Não faça isso. Não vai impressionar Deus. Agora Deus se alegrou não pelas palavras que o filho perdido veio trazer a ele, mas se alegrou com o retorno do filho. Deus quer você na casa dele. E para isso ele já pagou o preço. Jesus é o preço pago por mim e por você. Eu queria incentivar você a deixar que a luz da palavra de Deus brilhe no seu coração. Coloque ela em evidência. Leia ela todos os dias. É impossível, se você lê a palavra de Deus, é impossível você permanecer como você é. Porque ela vai te transformar. Ela vai revelar o seu coração. Não fique com medo de Deus quando Deus revelar o seu coração. Ele quer mudar o seu coração. Ele quer tirar o coração de pedra e colocar um coração de carne, um coração ensinável, um coração humilde, manso. Então eu queria incentivar você. Papai não está zangado contigo. Ele pagou um alto preço para receber você de volta na casa dele. Então, se talvez você já está, deixa ele resgatar os valores que estão perdidos dentro do seu coração. Sabe aqueles valores que o inimigo das nossas almas nublou, perverteu, prejudicou? Ele precisa ser restaurado. Você não restaura uma coisa que não vale nada. O Espírito Santo quer restaurar a sua vida porque a sua vida é preciosa para Deus. Porque Ele pagou um alto preço que você não podia pagar. E ninguém podia pagar. Eu queria incentivar você a ler a palavra de Deus. A absorver a palavra de Deus no seu coração. Se você tem dificuldade de decorar textos, eu quero orar para que Deus te dê sabedoria para você gravar textos. Eu não conseguia, até que eu pedi a Deus. E Ele me deu a capacidade de gravar. Eu não sei toda a Bíblia. Conheço talvez 1/1000 das Escrituras. Mas o que eu conheço fortalece a minha fé. E diante das lutas, Deus ressalta a palavra de Deus porque guardei ela no meu coração. Salmo 119, verso 9 diz: como o jovem, e eu creio que você é jovem, pode manter puro o seu caminho, observando a tua palavra. Guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. E mesmo o Salmo, no verso 105, nos diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Que você tenha essa luz brilhando na sua vida. Jesus é a luz. Ele quer iluminar a sua vida. O Espírito Santo quer iluminar a sua vida. Eles estão juntos para trazer você para a casa do Pai. Na casa do Pai tem muitas moradas. Você pode ficar tranquilo. Teu lugar está reservado lá. Você só não vai tomar posse dele se você não quiser. Porque o preço já foi pago. Jesus diz: sem mim vocês não podem fazer nada. E ninguém vem ao Pai se não for